Olha, o que a gente vai analisar hoje é um documento, nossa, simplesmente impressionante. É mesmo? É um apelo, sabe? Escrito antes da Guerra Civil Americana por uma mulher chamada Angelina E. Grinke. E o detalhe que muda tudo é que ela era uma mulher branca, do Sul, de uma família dona de escravos na Carolina do Sul. Exato. A nossa missão aqui é entender como ela, de dentro do sistema, usou as próprias ferramentas deles. A religião, a lógica, a Bíblia, para tentar, assim, implodir tudo por dentro. Exato, e é isso que torna essa fonte tão fascinante. Não é um ataque de alguém de fora, do norte, que, assim, seria facilmente descartado, né, como propaganda. Claro. É um diálogo interno. A Grinke começa a carta se dirigindo às mulheres cristãs dos estados do Sul, com uma linguagem, sabe, de amizade e fé. Ela já chega por calma, então. Isso. Ela reconhece que está falando de um assunto que elas prefeririam não ouvir e pede uma coisa, que leiam com calma, investigação e oração fervorosa. Ela não está declarando guerra. Ela está convidando para uma conversa. Mesmo que seja uma conversa difícil. Exatamente. E é uma conversa que ela já começa com uma imagem, nossa, poderosíssima. Ela diz que a verdade sobre a escravidão está se espalhando pelo país como a luz do sol da manhã. É linda essa metáfora. E que qualquer tentativa de construir um muro de adamantina, um muro impenetrável, ao redor do sul para bloquear essa luz vai ser inútil. Ela basicamente diz, olha, vocês podem tentar se esconder, mas essa luz vai chegar. A mudança é inevitável. Uau! É uma abertura que já define o tom de tudo, né? Totalmente. Ela não está pedindo permissão, ela está anunciando uma realidade. E a partir daí ela começa a construir o caso dela quase como uma promotora num tribunal, sabe? Metódica. Muito. Ela sabe que precisa ser metódica, porque qualquer erro, qualquer brecha seria usado para invalidar tudo o que ela dissesse. Então vamos entrar nessa estratégia dela. Ela começa com um golpe bem direto, né? Usando um dos documentos sagrados dos Estados Unidos. O primeiro ataque dela é frontal. Ela vai direto na Declaração de Independência e cita aquela frase que todo americano conhecia de cor. Todos os homens são criados iguais. Exatamente. E aí ela joga a bomba. Ela diz que é um absurdo completo, total, supor que num país fundado nesse princípio, alguém possa nascer legalmente um escravo. Ela questiona a própria lei, então. A legitimidade da lei, exato. Mas ela sabia que isso não ia ser suficiente, certo? Porque a grande muralha de defesa da escravidão no Sul não era a Constituição, era a Bíblia. Era a Bíblia, o argumento era. Pode até ser contra a Declaração de Independência, mas está na Palavra de Deus. Precisamente. E é aí que a genialidade dela aparece. Ela antecipa essa objeção e, em vez de fugir dela, mergulha de cabeça. A maior parte do apelo dela é dedicada a desmontar, tijolo por tijolo, a justificativa bíblica para a escravidão. Ela entra na fortaleza do inimigo. E usa as próprias armas deles contra eles. Nossa, isso é sutil, mas demolidor. Ela começa logo no Gênesis, no primeiro livro, dizendo que a premissa fundamental da escravidão, o domínio de um ser humano sobre o outro, vai contra a própria ordem da criação. Exatamente. Ela já desestabiliza o oponente antes mesmo da luta começar de verdade. É um bom ponto. Ela lembra que Deus deu a Adão domínio sobre os peixes, as aves, os animais. Mas, assim, nunca sobre outros humanos. E ela martela num ponto crucial. O ser humano foi feito à imagem de Deus. Certo. Por isso, ele nunca, jamais pode ser chamado de coisa. E ela contrasta isso diretamente com as leis do Sul, que definiam uma pessoa escravizada como propriedade pessoal, móvel, como um objeto. Ok, mas aí vinham os argumentos mais específicos que eram usados na época, né? Um dos mais famosos era a tal maldição de Canaã. Sim. De que os descendentes de Cam estavam destinados a serem servos. Como ela lida com isso? Porque, para um público que levava a Bíblia ao pé da letra, isso parecia um decreto divino. É uma ótima pergunta, e a resposta dela é brilhante. Ela diz que uma profecia descreve o que vai acontecer, não o que deveria acontecer. É uma distinção importante, é um relato, não um mandamento. E aí ela usa uma analogia que era impossível de refutar para o público cristão dela. Ela diz, usar a profecia de Noé para justificar a escravidão
É o mesmo que justificar a crucificação de Jesus porque ela também foi profetizada. Uau! Pesado! E para arrematar, ela cita o próprio Cristo. É necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Ou seja, só porque algo foi previsto não te dá o direito moral de ser o agente que causa aquele mal. Exatamente. É uma inversão completa da lógica que sustentava o argumento. Ok, esse é um ponto. Mas e o outro grande trunfo dos defensores da escravidão? Ora, o próprio Abraão, o pai da fé, tinha escravos. Esse parece um argumento muito difícil de contornar. Parece, né? Mas ela não sai, ela entra com tudo. Em vez de tentar minimizar o fato, ela explora de uma forma que ninguém esperava. Como assim? Ela pinta um quadro, assim, muito vivo da vida de Abraão. Ela descreve esse homem, um príncipe riquíssimo, pessoalmente servindo seus convidados. Descreve Sara, a esposa dele, assando pães com as próprias mãos. Entendi. E aí ela lança a pergunta: isso se parece com os senhores de engenho e suas esposas no sul? Ela expõe a hipocrisia, sabe? De se comparar com os patriarcas sem adotar a humildade deles. É uma imagem muito forte. Mas ela não para aí. Ela traz dois fatos ainda mais chocantes. Primeiro, antes de Abraão ter um filho, o herdeiro de toda a sua vasta fortuna era um de seus servos, Eliezer de Damasco. Nossa! E o golpe final. Abraão confiava em seus servos a ponto de dar armas a eles para lutarem em batalhas. Aí vem a pergunta retórica dela, que é simplesmente demolidora. Qual é? Os senhores de escravos do sul estariam dispostos a fazer o mesmo? A entregar armas aos seus escravos? O silêncio da resposta ecoava mais do que qualquer palavra. Isso expõe a diferença fundamental. De um lado, uma relação de confiança. Do outro, uma relação baseada no medo e na força. E essa comparação com Abraão é só o aquecimento. Porque o verdadeiro golpe dela, o argumento mais técnico, vem quando ela coloca a lei mosaica, a lei hebraica, lado a lado com as leis de escravidão do sul. Quase como um advogado apresentando as provas num tribunal. Exatamente, de forma irrefutável. Ela lista 6 maneiras legais pelas quais um hebreu poderia se tornar um servo, segundo a Bíblia. Por exemplo, por pobreza, ele poderia se vender por um período máximo de 6 anos, ou para pagar uma dívida. E para cada uma dessas 6 categorias, ela faz a mesma pergunta cortante. Os milhões de escravos na América se enquadram em alguma dessas categorias? E a resposta é um não retumbante para cada uma delas. Quer dizer, ela prova que o sistema americano não tinha nenhuma base no sistema que eles diziam estar imitando. nenhuma, mas aí ela dá o passo mais corajoso de todos. Ela vira o argumento de ponta cabeça. Como? Ok, já que os escravos não se encaixam em nenhuma das categorias legais de servidão, vamos ver em qual categoria da lei hebraica a obtenção desses escravos se encaixa. E aí? E aí ela cita diretamente o livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 16. Aquele que roubar um homem e o vender, ou se for achado em sua mão, certamente será morto. Espere um pouco. Isso é inacreditável. É chocante, né? Ela não está só dizendo que a escravidão é errada. Ela está com base na própria lei que eles citam, acusando cada senhor de escravos de cometer um crime capital. O roubo de homens. Um crime punido com a morte. A coragem de colocar isso no papel é algo difícil até de imaginar. É uma acusação de uma gravidade imensa. E ela continua a comparação. Mostra como, sob a lei mosaica, se um mestre ferisse um servo a ponto de ele perder um olho ou um dente, o servo era imediatamente libertado. Havia proteções. Muitas. O descanso no sábado era obrigatório. E o mais importante, a cada 50 anos, no ano do jubileu, a liberdade era proclamada a todos os habitantes da terra. A servidão hebraica tinha um fim programado. Enquanto no sul, o que existia era o Code Noir, o Código Negro. Exato. E ela contrasta isso ponto a ponto com o sistema americano, onde a escravidão era hereditária e perpétua, onde o trabalho era forçado, não remunerado, onde famílias podiam ser separadas em leilões para sempre. Uma aniquilação total de direitos. A conclusão dela é taxativa. Não existe nenhuma semelhança entre os dois sistemas. Um
O hebraico protegia direitos humanos básicos. O outro, o americano, era desenhado para aniquilá-los, para transformar pessoas em coisas. Depois de demolir o Antigo Testamento, ela ainda se volta para o Novo Testamento, né? Que era outro pilar da argumentação pró-escravidão. Sim, a ideia de que Jesus e os apóstolos nunca condenaram a escravidão, logo eles a aceitavam. Exato. E aqui a abordagem dela é menos legalista e mais moral, mais pessoal. Ela desafia essa noção de tolerância com uma pergunta simples e profunda. Alguém consegue, em sã consciência, imaginar Jesus Cristo, aquele que disse, não vim para ser servido, mas para servir, como um dono de escravos? É uma imagem impossível de conciliar. Sim. Ela força a leitora a confrontar a imagem de Jesus com a realidade brutal de uma plantation. E ela também reinterpreta a famosa história de Paulo enviando o escravo fugitivo Onésimo de volta para o seu mestre Filémon. Assim, que era sempre usada como uma prova definitiva de que o Novo Testamento apoiava a devolução de propriedade. Isso. Mas a Grinken aponta para as palavras exatas de Paulo. Ele pede que Filémon receba Onésimo não mais como servo, mas acima de servo como um irmão amado. Muda tudo. Para Grinken, isso não era um ato de devolução de propriedade. Era um apelo por uma transformação radical da relação, de posse para fraternidade. Ela esvazia o argumento por completo. Ok, então ela construiu um caso teológico e moral que parece inatacável. Ela desmontou todas as justificativas. Mas aí vem a grande questão, né? O que ela espera que essas mulheres façam com essa informação? Elas não podiam mudar as leis. E ela antecipa essa objeção perfeitamente, a sensação de impotência. Somos apenas mulheres. E a resposta dela é um chamado à ação incrivelmente prático, dividido em 4 passos. Um manual de instruções, praticamente. Quase isso. Um manual de instruções para resistência moral. E quais são esses passos? Primeiro, ela diz: leiam, pesquisem as escrituras diariamente. Ela não pede que acredite nela, mas que verifiquem por si mesmas. Confia no poder do texto. Orem, peçam a Deus para abrir seus olhos para o que ela não hesita em chamar de o pecado da escravidão. Até aí são ações privadas internas, né? Exato. Mas o terceiro passo é externo. Falem. Usem a influência que vocês têm. Ela diz para conversarem com maridos, pais, irmãos, filhos, para persuadi-los. O poder delas era relacional, moral. E o quarto passo? O quarto passo é o mais radical de todos. Ajam. E aqui ela é direta. Se vocês possuem escravos, libertem-os. Mas isso era ilegal em muitos estados, não era? Libertar escravos era proibido ou muito restrito? Sim, e é aí que o apelo dela se torna um chamado explícito à desobediência civil. Uau! A resposta dela para a objeção da ilegalidade é: leis perversas não deveriam ser uma barreira no caminho do seu dever. Ela cita os exemplos bíblicos de desobediência, Daniel, os apóstolos. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente. Ela está, sem meias palavras, dizendo para as mulheres do Sul quebrarem a lei do Estado em nome da lei de Deus. Pedir isso não era trivial. O risco era imenso, né? Ostracismo social, perigo físico. Sem dúvida. E é por isso que ela não as deixa se sentindo sozinhas ou fracas. Ela dedica uma parte inteira do apelo para lembrá-las de sua herança. Ela lista uma legião de mulheres poderosas. Miriam, Débora, a rainha Esther, as mártires. É como se ela estivesse dizendo: vocês vêm de uma longa linhagem de mulheres que mudaram o mundo. É um chamado à coragem. E ela ainda propõe uma forma de organização, de transformar essa ação individual em um movimento coletivo. Como? Ela incentiva que elas formem sociedades e enviem petições para as legislaturas e para as igrejas. Ela tinha uma fé profunda de que um apelo moral vindo das mulheres seria, nas palavras dela, irresistível. Ela acreditava na persuasão moral. Como o único caminho para acabar com a escravidão sem um banho de sangue. No final das contas, esse apelo da Angelina Grinke é uma aula de retórica, de estratégia e de uma coragem, assim, quase inimaginável. Com certeza. Ela não grita de fora do muro. Ela entra na casa dos oponentes, senta-se à mesa deles
e com calma usa os textos e os valores deles para virar o mundo deles de cabeça para baixo. Totalmente. E o que ressoa com uma força impressionante até hoje, é o argumento dela de que a apatia é uma forma de cumplicidade, o silêncio é uma escolha. E ela usa a história da rainha Esther para deixar isso claro. Sim, ela cita aquele aviso que Mardoqueu dá a Esther quando ela hesita em arriscar a vida. Não penses que na casa do rei escaparás mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. É uma citação que arrepia, né? A ideia de que o seu silêncio não só te torna cúmplice, mas no final não te salva. A crise vai te alcançar de qualquer jeito. É um lembrete atemporal. De que se omitir diante da injustiça tem consequências devastadoras, não só para as vítimas, mas para quem se cala. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O apelo inteiro da Grinquier é baseado numa fé quase absoluta, de que a verdade, quando articulada de forma clara, lógica e corajosa, tem o poder de penetrar até nos corações mais duros. Sim, e isso nos faz pensar que muros a gente constrói hoje, talvez sem nem perceber, para bloquear luzes e verdades que são incômodas. E mais importante, quem são as Angelinas Grinquias de hoje? Quem são as vozes que vêm de dentro dos nossos próprios sistemas e que talvez a gente precise ter a coragem de ouvir para conseguir derrubar esses muros?